Audiobook do livro Caminho para a Saúde, um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 14. Nirvana. O certo é o poder, avante, soldados cristãos e o humano, o corpo como um planeta que vale a pena salvar. 24 de junho de 84. Poucas pessoas estão muito preocupadas pessoalmente com as situações esotéricas mencionadas em nosso último capítulo. Muitas pessoas estão envolvidas, no entanto, com várias ideias e filosofias religiosas, cujos efeitos são bastante infelizes na experiência pessoal. A maioria dos indivíduos tem crises de problemas de saúde de vez em quando, dos quais recuperar-se, de modo que, em suma, um meio bastante confortável seja atingido. Infelizmente, muitas vezes, mas nem sempre, é verdade que os indivíduos que carregam um forte sentimento religioso são muitas vezes mais incomodados do que o habitual por problemas de saúde e dilemas pessoais. O fato é que as religiões têm sido os portadores de algumas das melhores ideias que o homem tem entretido, mas também se manteve teimosamente nos mais problemáticos conceitos que atormentaram a humanidade. Você não pode divorciar a filosofia da vida, pois seus pensamentos e suas opiniões dão sentidos e impulsos à sua vida. Há algumas pessoas que acreditam que a vida não tem sentido, que não tem propósito e que suas múltiplas partes se uniram através do funcionamento apenas do acaso. Obviamente estou falando aqui de dogmas científicos, mas tal dogmas é muito mais religiosos do que científicos, pois também espera ser acreditado sem provas apenas pela fé. Tais ideias certamente influenciarão a opinião de qualquer um dos seus seguidores. Ideias sobre outros assuntos também, como sexualidade, economia e certamente conceitos de guerra e paz. Novamente, cada porção da natureza é impulsionada pela vitalidade interior, energia e força vital dentro dela. O corpo físico não pode florescer se o indivíduo acredita que ele e suas obras não têm sentido. Tal as filosofias não dão ao homem uma participação na natureza ou no universo. De qualquer forma, toda a vida é vista como caminhando para a extinção. O conceito interior de alma, vida após a morte ou mesmo vida de uma geração para a próxima, torna-se bastante duvidoso, para dizer o mínimo. Em um tal mundo filosófico, pareceria que o homem não tenha nenhum poder algum. Como mencionado anteriormente, esses conceitos podem contribuir para o desenvolvimento de possíveis suicídios, especialmente em idade jovem, por eles parecerem bloquear efetivamente um futuro. No entanto, as mesmas ideias são tão sem saída que muitas vezes desencadeiam um tipo de resposta totalmente diferente, em que um cientista que defendeu essas crenças com maior teimosia de repente fica completamente surpreso. Isso pode levá-lo a um quadro esquizofrênico bastante grave. Uma reação na qual o cientista agora defende mais fanaticamente as mesmas ideias que ele rejeitou fanaticamente pouco tempo antes. Com algumas variações, o mesmo tipo de conversão repentina pode ocorrer quando uma pessoa que repreendeu conceitos e crenças religiosas de repente dá uma olhada dupla de um tipo diferente, terminando como sendo nascido duas vezes cristão, por exemplo. Ambos os mecanismos subitamente alinham os sistemas de crença de uma determinada maneira, deixando de lado todas as obrigações, mas aceitando em vez disso uma obediência estrita ao novo sistema de crenças e uma nova reorganização da própria vida sobre essa nova causa. A frase "o poder está certo" pode muito bem ser escrita do outro lado. Durante séculos foi dado como certo que Deus estava do lado da nação mais forte e mais rica. Certamente, ao que parecia, se um país fosse pobre ou oprimido, foi porque Deus assim o fez. Tais ideias mantinham literalmente as pessoas acorrentadas, fomentando a escravatura e a outras práticas desumanas. O mesmo se aplica, infelizmente, ao conceito oriental de nirvana e à ideia cristã de céu. Ambos foram usados por aqueles que estão no poder para reprimir as massas, para justificar condições de vida de má qualidade e inadequadas, prometendo felicidade futura no mundo após a morte. Existem muitas diferenças entre as ideias do nirvana e céu, mas cada uma foi usada não apenas para justificar o sofrimento, mas também para ensinar as pessoas a buscarem a dor. A ideia é que quanto mais perseguidos e caluniadas for uma pessoa, maior será a recompensa em uma existência futura. Quero evitar a concentração em práticas esotéricas neste livro, mas às vezes elas interferem no assunto em questão.
As ideias de penitência, o jejum excessivo, o abuso pessoal do corpo, como a autoflagelação, todas essas práticas são conduzidas na crença de que o sofrimento é algo a ser buscado em si mesmo. Em tal maneira pela qual a dor se torna um objeto almejado e o prazer é subvertido em dor. As pessoas comuns acreditam muitas vezes então que o sofrimento em si é em direção ao desenvolvimento pessoal e ao conhecimento espiritual. Em matéria de saúde, tais crenças podem ter resultados muito infelizes. Elas são frequentemente responsáveis por sacrifícios desnecessários de órgãos físicos em operações imprudentes. Algumas pessoas ficam ansiosas e preocupadas se pensam que estão muito felizes, pois para elas isso significa que não estão pagando o suficiente pelos seus pecados. Elas podem ser ameaçadas por algum perigo inegável, até que finalmente, de uma forma ou de outra, elas procuram suas próprias punições mais uma vez, perguntando o tempo todo por que elas são tão frequentemente assediadas por problemas de saúde ou doenças. Este tipo de síndrome pode afetar indivíduos, famílias e até certo ponto nações inteiras. Elas atenuam diretamente a saúde, sobrevivência e exuberância. Medos constantes sobre a destruição nuclear ou outras catástrofes semelhantes também podem se enquadrar nesta classificação. 26 de junho de 84. 27 de junho de 84. Grandes massas de pessoas ficaram tão convencidas da eventual vingança e retribuição que elas começaram a planejar para isso. Suas vidas tornaram-se uma forma de evitar a dor em vez de procurar prazer ou satisfação. Isto é verdade para os indivíduos, mas também se aplica para muitos dos chamados grupos de sobrevivência que se reúnem em uma ou outra parte do país, coletando suprimentos para transportá-los pelo holocausto e defender suas famílias daqueles que poderiam roubar suas disposições. A maioria dessas pessoas espera um período de tempo caótico em que todas as leis são quebradas. Outra versão enfatiza a área econômica, prevendo o colapso da economia, a anarquia e outras condições que colocam o indivíduo contra o outro. Estas pessoas acreditam, claro, que qualquer situação irá piorar e ser levada ao seu fim mais desastroso. Essa atitude colore todas as suas outras crenças e ações. Algumas usam dogmas religiosos e outras confiam no dogma científico para provar seus casos, mas em qualquer caso, elas são apresentadas a um mundo de engano e vingança. Uma boa saúde mental ou física dificilmente poderá florescer sobre tais condições. Em vez disso, existem grupos mais benéficos neste país e no estrangeiro que, de fato, ativamente, mas pacificamente, se unem para trabalhar para o desarmamento nuclear mundial e também para enfrentar tais questões como o lixo nuclear. Seus esforços são direcionados de outras maneiras também, enquanto tentam convencer todas as áreas do mundo a partilharem as suas riquezas e alimentos igualmente. Estas podem ser objetivas de alto nível, mas são positivos em termos de natureza, voltadas para a realização, e elas reúnem-se a energias das pessoas de uma forma de estresse com cooperação e compreensão. Novamente, o fim não justifica os meios, portanto, nenhuma quantidade de guerra algum dia produzirá uma paz significativa. Tais ideias afetam todos os níveis da vida, desde os mais microscópicos em diante. Não é que as plantas entendam as suas ideias em termos habituais, mas que elas realmente captam sua intenção, e na arena da sobrevivência mundial elas têm uma resposta, uma aposta. Também não quero romantizar a vida não humana nem superestimar seus recursos, mas a natureza também tem seus próprios caminhos e nessas maneiras pelas quais trabalha constantemente para a sobrevivência da vida em geral. A natureza pode ou não salvá-lo, mas sempre estará lá, acrescentando sua própria vitalidade e força para o bem geral e a saúde do planeta. Lembrem-se do que eu disse anteriormente sobre as conexões entre estados de doença e não doença. A comunicação pisca entre vírus e microscópios. E elas podem mudar num piscar e micróbios, e elas podem mudar num piscar de olhos. Mais uma vez, então, as ideias da natureza mais otimistas são as biologicamente pertinentes. Este é um bom lugar para trazer à tona algumas práticas alimentares extremas, como o jejum excessivo e uma obsessão pelos chamados alimentos naturais. Não estou falando de um interesse natural e saudável pela pureza dos alimentos, mas de uma preocupação excessiva, uma preocupação preocupante. Isso é muitas vezes levado tão a sério até agora que nenhum alimento parece perfeitamente satisfatório e a concentração torna-se focada no medo da comida e não nos seus benefícios. Por trás de muitas dessas atitudes está a ideia de que o próprio corpo é indigno e que passar fome de alguma forma reduz o apetite da carne.
Você geralmente acaba com uma enxurrada de diferentes tipos de dietas. Alguns concentram-se quase exclusivamente em proteínas, outros em carboidratos, especialmente o arroz. Mas em qualquer caso, a grande variedade de alimentos e nutrientes disponíveis é eliminada. Isso mantém o corpo em constante agitação. Algumas pessoas estão tão convencidas de fato de que comer é errado que fazem dieta até que ficam com muita fome. Depois comem demais e se forçam a vomitar o resíduo. Outras pessoas, numa tentativa bem intencionada de controlar o seu peso, pula totalmente o café da manhã, um procedimento muito ruim. É muito melhor comer quantidades moderadas de alimento em todas as gamas alimentares e consumir porções menores com mais frequências. Sei que seus costumes sociais também ditam seus hábitos alimentares, mas 4 refeições leves por dia servirão no geral, você ficará muito bem e dará ao corpo uma nutrição mais estável e regulada. Essas ideias alimentares são importantes, uma vez que são transmitidas de pais para filhos, e os pais muitas vezes usam a comida como forma de recompensar o bom comportamento de uma criança, iniciando assim o jovem em condições de excesso de peso. Desejo-lhe uma boa noite e acelero as forças que curam e aceleram sua paz de corpo e mente e liberam o processo de curas. 4 de julho de 84. Ditado de Robert Butts, relatando a situação atual dele de Jane. Esta manhã recebi um telefonema muito perturbador de Jeff Carter, o médico de Jane. Ele também está chateado porque Jane está obviamente muito mais desconfortável atualmente do que ela costumava estar, do que, por exemplo, há 2 meses, digamos. Ele não quer que ela sofra. Jeff não sugere antibióticos neste momento, mas me disse que as úlceras no joelho direito e na mão esquerda de Jane não cicatrizam sozinhas e que o novo inchaço na parte superior do ombro direito pode se transformar em uma outra área desse tipo. Jane tem uma infecção itinerante, ele acredita, e espera que isso não entre em sua corrente sanguínea. Eu suspeitei da mesma coisa. Jeff disse que seria necessária uma operação no joelho para corrigir essa condição. Tive muitas perguntas depois desta ligação, é claro. Fiquei triste por Jane e o que estava acontecendo com nós dois. Eu também fiquei com raiva do papel que ela escolheu, mesmo quando eu pensei que entendia basicamente. Quando Jeff ligou, eu estava lendo a última parte da primeira sessão do livro de Jane, os eventos individuais e a natureza dos eventos de massa, em conexão com uma nota que estou escrevendo para Dreams. As passagens são sobre morte e suicídio, morte natural, nada menos, e como continuamente interferimos clinicamente com a hora da morte escolhida pelas pessoas. Não é uma coincidência, percebi então. Ao interpretar essas passagens, vi que Jane teria morrido, dado sua própria escolha alguns anos atrás, mas seu plano foi interferido por mim e pelo pessoal do hospital. Embora ela obviamente tenha desempenhado um papel vital na manutenção estando viva, acredito que essa ação veio de acordo com sua própria vontade natural escolhida. A hora da morte foi subvertida. Ela mudou de ideia, em outras palavras. Caso contrário, nada a teria mantido viva, nenhum tipo de tratamento. Eu também estava com raiva porque Jane não tinha permitido que nada passasse em sessão sobre si mesma por algum tempo. Eu acho que isso significa que ela que ela acredita no eu pecaminoso ou o que quer que seja, mais uma vez reprimindo. Não quero que ela reprimindo-a e não querendo que ela se recupere. A grande questão então é por que essas partes do eu iriam fazer isso e continuam com seus caminhos terrivelmente destrutíveis até o ponto de estar provocando sua própria morte. Por que ela estaria permitindo isso? Pois se fosse permitida, eu acho, a morte seria o resultado final, o passo final no caminho escolhido. Eu também pensei há algum tempo que poderia haver pistas sobre a aparência de Jane em dilemas na reencarnação nos quais Seth não abordou nada. Isso não seria permitido? Levei o eventos de massa comigo. Jane estava um pouco melhor, mas ainda assim desconfortável. Ela conseguia manter alguns medicamentos no estômago, mas era muito cuidadosa sobre comida. Eu tinha esquecido de fazer para ela o prometido sanduíche de carne enlatada e ela estava contando com isso para o jantar. George, uma amiga, disse a ela que Jeff tinha me ligado, e sua versão da ligação era realmente pessimista. Jane sabia das preocupações de Jeff. Jeff sugeriu que não fizéssemos nada no momento enquanto ele monitora a condição de Jane. Sua temperatura variou, mas geralmente está bem. Ontem à tarde eram 100, mas depois do jantar caiu para 98,7. Esta manhã estava um pouco mais baixa. Eu contei a ela sobre o inchaço do ombro direito, que parecia um pouco reduzido. Mas suas bochechas estavam inchadas e um pouco manchadas.
e que Jeff também notou esta manhã. No final da tarde, as bochechas e o ombro, ambos pareciam um pouco melhores e Jane agiu melhor. Ontem eu disse a Jane que sabia que o corpo dela estava tramando alguma coisa, mas o quê? Eu disse que esperava que fosse mais um caso de melhora dela enquanto estava ficando muito pesado, sobre o qual eu costumava reclamar nos últimos anos. Tivemos uma longa conversa. Eu disse que queria informações sobre se ela queria viver ou morrer, ou se ela estava tentando morrer de morte natural, de acordo com aquelas excelentes informações no livro Eventos de Massa. Eu queria saber qual era o seu eu pecaminoso. Pensei no que isso estava fazendo com o seu corpo, se ele se importava, se ao menos entendia que as suas ações protetoras ameaçavam sua própria existência. Ou era ela a morte e o objetivo final do eu pecaminoso? Eu digo que a situação deve ser incomum. Eu senti que estava no caminho certo, mas tinha certeza de que algo próximo da condição humana mais básica que é pouco compreendida. Eu disse a Jane que seria uma piada se essas partes do eu pelas quais estávamos culpando sua condição são realmente as porções mais verdadeiras, simples e honestas depois de todos e que o papel deles era provocar sua morte natural estava sendo subvertido pela intromissão e interferência da nossa mente consciente? Onde está então a verdade? Perguntei. A tarde passou sem que Jane tivesse acessão nenhuma. Ela chorou várias vezes enquanto conversávamos. Lamentando acima de tudo, pensei que ela provavelmente nunca mais voltaria para casa. Veria a casa e o terreno e assim por diante. Eu senti vontade de chorar, pois senti que ela estava certa. Ela disse que estava muito chateada para fazer uma sessão. Eu disse que queria coisas dela, não o livro. Ela disse que queria ter sessões mais longas para obter informações que ela poderia usar sobre ela mesma, que a cada dia ela tentava colocar em uso. Novidades para mim. Eu disse que talvez a ela talvez ela estivesse se esforçando demais. Às 4h25 da tarde, ela ainda não tinha tido sessão nenhuma, e eu também não achei que ela faria isso. Também discutimos os medos de ter feito tudo o que podia nesta vida, e assim estava pronto para abandonar a existência física. Eu disse a ela que que ela poderia ir embora. Eu poderia e tentaria segurá-la e que eu nunca conectaria a equipamentos de sobrevivência. Eu não gostaria que isso fosse feito para mim também. E durante todo o tempo que conversamos, eu não pude deixar de sentir falta. Apenas não conseguia entender exatamente por que ela estava fazendo o que ela estava fazendo. Esqueci a declaração de Seth alguns meses atrás que basicamente nenhum de nós estávamos fazendo nada de errado. Mas temos tanto medo e relutância em enfrentar ou compreender ideias sobre a morte que vão contra o que nos ensinaram, que fazemos literalmente quase qualquer coisa para nós mesmos a fim de impedir que o plano da natureza funcione à sua maneira natural e criativa. Como podemos realmente ir contra o que está incumbido em nós desde o dia em que nascemos? Durante nossa conversa, citei uma longa lista de coisas que, na minha opinião, Jane abandonou ao longo dos anos, a pedido nunca satisfeito de partes da personalidade que agora estavam sob o controle total. Tudo se foi agora, exceto ela deitada na cama, e ela não consegue nem fazer isso em paz hoje em dia. Ela até desistiu de toda a leitura, mesmo com os novos óculos que tanto buscávamos. O cavalete de apoio que fiz para ela usar na leitura fica no armário. Jane usou apenas uma vez. Ela disse que não usou ou faço qualquer coisa lendo por conta de questões mais longas. Depois da minha soneca, perguntei para ela se ela queria que eu lesse para ela, para manter contato com o mundo, e obtive uma resposta e tanto dela. Ela ficou com raiva e gritei que ela leria mais se eu quisesse. Eu ri. Que se ela quisesse, ela mesma leria. Eu ri, meu primeiro riso, disse. E disse a ela que ela só estava dizendo isso porque eu queria que ela lesse mais, não porque ela tinha sugerido que eu fizesse por ela mesma. Mais tarde, ela sugeriu que eu trouxesse algum material de leitura. Eu disse a ela que o Eventos de Massa ainda era um livro fantástico, então por que ela não usaria isso? No final do desabafo sobre a leitura, Jane acabou dizendo algo importante, que sua incapacidade de ler era outro problema que estava fazendo ela se sentir muito mal. E é disso que estamos falando, não é? Todas essas coisas que estou fazendo de errado. É verdade, quando eu disser que não irei mais incomodar mais sobre a leitura, e ela disse que eu falava como um mártir. Então, como alguém pode vencer em tal situação quando qualquer uma das formas é rejeitada?
Não adianta percorrer todo o trabalho para apresentar um resumo detalhado da complicada série de eventos que ocorreram desde 28 de junho. Jane está ainda muito doente. Fiquei surpreso quando ela disse que tentaria fazer uma sessão hoje. Às vezes sua voz era tão fraca que tive que pedir-lhe que repetisse frases ou palavras. A principal questão envolvida, mais uma vez, é a confiança do órgão. A condição em si é um aspecto infeliz do ambiente hospitalar. Mas você chegou à conclusão de que o pior foi envolvido. Robert foi vítima, nos seus termos, de uma condição semelhante a uma gripe, mas o medo adicional aumentou imensamente, prolongando a situação. Essa foi a breve sessão que Jane teve neste dia. 30 de junho de 84. Aliás, 30 de julho de 84. Passaram-se alguns dias, Jane não teve sessão nenhuma. Apenas citou para Robert Budd, seu esposo, alguns poemas que lhe vinham em mente. Voltando, 30 de julho, Jane teve outra sessão. Em palavras ainda de Robert Budd. Depois do almoço de hoje, entreguei a Jane os 2 últimos poemas que ela ditou no hospital, naquelas datas entre 25 e 27 de julho. Então, um pouco mais tarde, ela me pediu para desligar a TV e pegar seu bloco. Ela então ditou outro poema. Há uma mensagem em uma caixa postal que está destinada apenas para mim. Pode estar na frente de algum velho celeiro escondido em Ohio, ou talvez seja em Timberlake, ou em alguma caixa postal à beira-mar. Está lá há séculos, esperando só por mim. Pode estar muito mais perto, porém chorando por mim, onde minha vida e a mensagem cantam a mesma canção da vida. Jane disse que não queria ouvir quando perguntei se ela queria que eu lisse de volta para ela esse poema. Eu disse a ela que gostei muito, mas olhando retrospectivamente vejo que é um conteúdo muito mais revelador do que eu imaginava. Eu acredito que literalmente trata-se do questionamento de Jane sobre viver ou morrer. Em vez de entrar em mais detalhes aqui, passarei para a sessão, que Jane começou um pouco mais tarde. Fiquei surpreso que ela disse que queria tentar. Ela disse, eu não sei se posso fazer isso, Bob, ou até onde vou chegar, mas vou tentar. Devo acrescentar que depois de ler para ela a poesia e seu novo ditado, iria ler para ela as últimas 3 sessões do Caminho para a Saúde que Seth nos passou no dia 24, 26 e 27 de junho. Porém, Jane disse que não queria ouvir. Início do ditado. De qualquer forma, há novas vidas crescendo e amadurecendo dentro de cada indivíduo, independentemente da sua idade ou circunstâncias. A ideia de sobrevivência vai muito além desta experiência de vida e cada pessoa tem novas existências físicas e espirituais sempre prontas, pois não existe extinção. Vivo ou morto em termos habituais, vocês estão sempre conscientes e atentos a vocês mesmos. E vocês mesmos estão sempre sendo parte de empreendimentos universais nos quais vocês sempre estiveram envolvidos, quaisquer que sejam seus estados de consciência. Você é apoiado, nunca abandonado e sempre abraçado com amor na grande, mas íntima presença do tudo que é. Cujo amor forma sua respiração, sua vida, sua morte, como em que o desconhecido, a divindade é sempre abençoada e sempre conhecida. É conhecido e desconhecido, formando todas as etapas da criatividade, e você é mantido dentro dele, agraciado para fazer parte da estrutura divina do tudo que é. Isso pode ser o fim do livro, você sabe. Ou talvez eu faça um pouco mais, disse Jane. Aconteça o que acontecer, Bob, gostaria que todo o material fosse publicado algum dia, se isso puder ser feito. E para não colocar um fardo sobre você, talvez, se você puder fazer isso, você até poderia conseguir algum tipo de ajuda. O que causou todo esse pensamento em você? Perguntei. Sabendo muito bem a resposta, Jane disse, a coisa toda. Não sei se vou morrer ou viver. Ela falou isso com bastante naturalidade e continuou. O que quer que eu vá fazer, eu vou fazer. Eu disse então a ela, eu sei que você está pensando sobre isso, se você quer viver ou morrer.
Desde que você parou de comer por volta de 4 de julho, tem sido óbvio para mim, disse Robert Butts. E continuou, de vez em quando, durante a tarde, tive vontade de chorar, pois me tomei cada vez mais certeza de que Jane estava realmente pensando sobre essas coisas. Ela tinha, mais uma vez, acendido um cigarro e então continuamos a conversar. Jane disse que valorizava todos os dias que estivemos juntos durante os nossos anos de casado. Eu também, e nesses 30 anos, não acredito que tenhamos nos separados mais de 4 ou 5 dias. Eu disse que provavelmente não conseguiria publicar todo o material sozinho. Além disso, provavelmente não me casaria novamente. Jane disse que eu poderia ficar com Sue, embora eu duvide que Sue se importaria em fazer isso. Eu disse que gostaria que nunca tivéssemos deixado Saire e ela concordou. Talvez as coisas teriam sido diferentes. Quando ela disse sem autópsia, quando perguntei se ela queria ser enterrada ou cremada. Ela não expressou nenhum desejo forte de qualquer modo, mas finalmente escolhi a cremação. Talvez porque eu disse o que faria se eu quisesse sair da cidade alguns anos depois dela ter sido enterrada. Ela não tinha pensado nisso. Ela disse que, pelo que conhecia, seu avô e avó e outros foram enterrados em Saratoga, embora não tenhamos certeza sobre a mãe dela. O pai dela, Del, está enterrado em algum lugar na Flórida, mas nós não sabemos aonde. Depois mentei para ela deitar, comecei a chorar quando tentei contar a ela como eu amava muito, muito. Jane chorou também. Eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo mesmo depois de todos os sinais que se acumularam ao longo dos anos. A importação e o impacto da sessão de hoje deixou as coisas bastante claras. Depois de colocá-las de lado, reencostei-me para tirar minha soneca habitual, mas na verdade não dormi muito. Fiquei terrivelmente triste. Jane havia falado sobre como quanto ela amava a natureza e como queria ver a casa mais uma vez e também os gatos. Contei a ela sobre os 4 servos, 3 machos e uma corça que ela tinha visto lá atrás esta manhã, mordiscando as chamadas flores silvestres no jardim. Algumas papoulas vermelho-sangue estão aparecendo agora. Jane comeu um pouco das várias coisas do jantar, mais ou menos como ela tem estado fazendo nos últimos dias. Na verdade, isso é uma melhoria para ela, pois desde de volta do dia 4 de julho ela não comeu nenhum tipo de alimento sólido, com muitas poucas exceções, e então apenas uma crosta, pode-se dizer. Depois de avaliar seu comportamento com o passar do mês, pude ver que ela estava realmente morrendo de fome e morreria se ela continuasse assim. Ela perdeu muito peso, os braços dela parecem esqueléticos. O mesmo acontece com as pernas em menor grau. Depois do jantar aprendi várias coisas que as enfermeiras me passaram. Elas disseram que Jane poderia tomar morfina a qualquer momento que quisesse para diminuir ou atenuar a dor. Li para ela a sessão de hoje por volta das 6 horas da tarde. Está extremamente bem feita, eu disse. Bem, é isso, respondeu Jane. Esse é o fim. Do livro ou do material de Seth? Perguntei. Não sei, veremos. Talvez eu comece com outra coisa e vá indo através disso, disse ela. Ela quase riu. Mas agora estou tentando passar cada dia e cada noite, disse ela. As noites de Jane têm sido particularmente difíceis. Se ao menos eu conseguisse um pouco de paz de espírito, como seria maravilhoso, disse Jane. Perguntei se ela queria tentar alguma associação livre. Respondi que achava que ela interrompeu porque tinha medo de que não funcionasse, embora eu achei que ela dava sinais de que estava funcionando. Eu também pensei que ela parou de associar-se livremente porque colidiu com aquelas crenças profundamente arraigadas que levou à sua imobilidade física. Eu disse a ela que durante o último mês eu tinha perdido as esperanças e isso ela devia ter perdido e que sua condição era um espelho perfeito dessa perda para cada um de nós. Ela pareceu concordar. Gostaria de acrescentar que enquanto há vida há esperança e que, como Seth disse muitas vezes, aquele que não quer morrer, como Jane disse em um outro trabalho, não o faz por qualquer motivo. Mas eu disse a Jane que não poderia perguntar a ela sobre o que ela queria fazer, ou não. Acrescentei que não gostaria de viver sob tais condições. E então, em casa, enquanto digitava esta sessão, Carla ligou para a Jane.
ou melhor, ligou me mandando o recado de Jane. Ela me disse que Jane me amava e que estava tendo uma noite melhor. Pedi a Carla que desse lembranças a Jane. E o fato que minha esposa está tendo uma noite melhor pode significar alguma coisa, ou não. Eu disse isso a ela à tarde na conversa, que eu estava preparado para receber uma ligação do hospital a qualquer hora, me dizendo para me estar lá imediatamente porque minha esposa estava falhando e que seu fim estava próximo. E Jane deu risada e disse que ela havia sido tentada muitas vezes em me ligar em um horário especialmente tarde da noite. Eu te amo, Jane, e não sei se rio ou se choro. Sinto que o fim está próximo. Desejo-lhe o melhor, quer você saia ou fique. A sessão de hoje diz isso tudo. Eu acho, pois significa que coisas melhores estão por vir para você e para mim. E se for esse o caso, com o que devemos nos preocupar? Vou encerrar esta sessão com esta nota, embora com toda a sinceridade, eu acho que aqueles que estão deixando-nos parar atrás, que estão sendo deixados para trás, têm uma vida muito mais difícil do que aqueles que se vão. 31 de junho de 84. As sessões, como a própria vida, foram e são uma dádiva que surgem da imensa e interminável criatividade da existência, sozinha. Elas carregam dentro de si o esplendor do desconhecido, do conhecimento desconhecido, e surgem das fontes profundas da vida de Hubert, contendo dentro de si a vizinhança e o mundo em que ele cresceu, o poder e a vitalidade das pessoas que ele conhecia, a desenvoltura e energia que compunha a realidade. Escondido nas sessões há a esplêndida vitalidade, por exemplo, do padre Trenton, da mãe de Jane, de seus vizinhos e professores. Mas, além disso, as sessões conectam e unem os anais da existência como Hubert os experimentou, para que, ao falar com a minha voz e para mim, ela expressa a abençoada vitalidade e reconhecimento do universo, como até mesmo através das sessões o doce universo reconhece sua própria presença e ser. E vocês dois juntos também vivem dentro de uma vida que expressa vozes multitudinárias e derramam sua própria misericórdia, alegria, espalhando-se pelo mundo em geral, enriquecendo-o, renovando as primaveras e nunca realmente terminando. De uma forma ou de outra, Hubert fala então nas sessões por todos os povos, pelas psiques unidas que transbordam de pensamentos e sentimentos que são registrados pelo vento, dando voz às vidas privadas, íntimas, mas conectadas de homens e mulheres em todos os séculos, de modo que muitas pessoas, ouvindo ou lendo as sessões, também tenham suas próprias vozes interiores e também ouçam-as e sintam os contornos de suas próprias naturezas e também da natureza universal. 1º de agosto de 84. Hubert não vai morrer agora, pelo que posso lhe passar. Ele ainda está reunindo seus recursos e ficou em pânico na situação em geral. 7 aqui se refere à situação do dia, onde a saúde de Jane teve um grande avanço no sentido negativo. Voltando ao ditado, ele ainda está trabalhando para a recuperação, embora o medo e o pânico tenham retardado consideravelmente essa recuperação. E por recuperação quero dizer simplesmente o retorno às condições apenas antes deste desligamento recente. A medicação para a tireoide será benéfica e acredito que a situação alimentar retornará lentamente ao período anterior. A sessão em si deve tranquilizá-lo o suficiente para permitir que parte do pânico diminua, para que ele possa começar a sentir pelo menos algum retorno da sua compostura. Você realmente tem sido um apoio inestimável agora. Evite questões sobre o que está errado ou não. Em vez disso, peça-lhe que tente sentir a razão que ainda funciona dentro dele. Essa retidão pode então ajudar a dissolver ou circunnavegar esses outros elementos. 2 de agosto de 84. Deixe Hubert lembrar a si mesmo que seu nascimento não foi responsável pela incapacidade de sua mãe.
Ele não roubou sua própria vida nascendo. Em pouco tempo aqui, palavras de Robert Butts, a voz de Seth, vinda por Jane, estava cada vez mais perto das lágrimas. Voltando ao ditado de Seth. Ele não tem motivos para se sentir culpado ou para se punir pela situação de sua mãe. Ele não a assassinou de forma alguma pelo seu nascimento. Ele não é, portanto, assassino ou destruidor ou desprezível. Ele não é o assassino de sua mãe, de forma alguma, nem responsável pela dissolução do casamento de seus pais. Ele não tem tal crime ou crimes dos quais se arrepender ou para se punir. Ele não é, portanto, uma filha antinatural da terra. Também não há razão para culpar a mãe ou para manter qualquer rancor contra ela, pois de forma alguma Mary entendia esta questão. Tais atitudes e terríveis interpretações erradas muitas vezes ocorrem como erros na leitura da vida, como se você inserisse uma vogal extra ou sílaba que não pertence à frase, mas muda a interpretação de uma passagem inteira. Que o erro então seja apagado. 3 de agosto de 84. Viver não requer nenhum esforço monumental. Ele não morrerá apesar de si mesmo, por assim dizer. Sua vida é a coisa mais natural no mundo. Ele não está, portanto, abandonado. As energias de cura misteriosas e criativas o sustentam. Esqueça os joelhos, tanto quanto possível, e os aparentes impedimentos. O movimento do corpo já começa a afirmar-se. Deixe-o encontrar esse movimento. Acima de tudo, tranquilize-o e sinta a sua presença. Novamente, a sessão deve ajudar automaticamente a acalmar sua mente e deixar o pânico se dissipar. Lembre ainda mais Hubert de que ele fez o possível para ajudar sua mãe, fazendo esforços em direção ao amor e à comunicação que ele sentiu que às vezes você não era capaz de expressar com a sua própria mãe. Lembre-o da sua gentileza para com o seu vizinho no seu apartamento, aos seus muitos alunos e ao seu amor por você. Também lembre-o de que ele não tratou a maldade não tratou de forma má sua própria mãe. Lembre-o com carinho e com frequência que por muitos anos ele amou profundamente sua mãe e que sua própria existência fez seu avô experimentar um amor que foi uma luz em seus últimos anos. Todos esses elementos são vivos e altamente potentes nos assuntos da sua vida, para que de forma alguma seu relacionamento com sua mãe se torne qualquer concentração isolada, existente à parte dos assuntos da vida. Lembre-se de que Hubert ama a natureza e sempre a tem. A natureza ama Hubert. E sempre foi assim. Também pode ser uma boa ideia ler algumas partes do nosso último material, substituindo o nome Jane em vez de Hubert. Ele é Jane para si mesmo e para o universo e para você, e para seus amigos e seus leitores. 4 de 8 de 84. Diga a Hubert para dizer a si mesmo que ele pode, lenta, mas definitivamente, fazer pequenos ajustes em seu pensamento, sentimento, crença, que mesmo apesar do seu pânico, ele pode sentir essas mudanças se movendo em sua psique. Lembre-o de que toda a sua natureza realmente trabalha em seu benefício e que sinais de alterações criativas e sentimentos começam a surgir como pequenos brotos. Novamente, ele não está abandonado. Ele não é de forma alguma responsável pelos problemas de sua mãe, e não importa quão fortes sejam seus medos, a energia universal o eleva independentemente de tudo ou mais. A sessão faz-a automaticamente adicionar em seu próprio senso de devoção infinita, reunindo as habilidades de cura que têm em seu próprio efeito calmante. Às vezes não são as palavras, mas os próprios sons das sessões que transferem calma, afetando diretamente também o próprio corpo. Toda a situação não é apenas temporária, mas já faz sua própria reviravolta, restaurando o corpo e a mente a um importante grau. Mais uma vez, a vossa ajuda foi inestimável, surgindo também de uma nova sessão de paz e poder que está surgindo em sua psique. Essas energias estão vindo em auxílio de Hubert agora. Os sentimentos de abandono estão sendo expressos. Este é um tratamento terapêutico na medida que abrirá caminho para curas, conforto e segurança, por sua reunião de material de diferentes formas, reorganizando a experiência, virando os pensamentos do avesso. Em muitas experiências, mesmo as mais perturbadoras, houve um poder engenhoso. Hubert está começando agora a abrir-se para um caminho para a expressão novamente.
Mais do que as palavras da sessão são importantes, para sustentá-los, a cura, a energia está sendo traduzida de outras maneiras. Ele deveria lembrar-se de procurar novos sinais, por menores que fossem, de uma nova facilidade, pois esses sinais estarão de fato agora se fazendo conhecidos. 7/8/84. Não tome como certo que a situação hídrica do corpo de Hubert é a sua pior conotação. O material do joelho, a drenagem, está secando por baixo. E isso também faz parte do processo terapêutico. O movimento está sendo redistribuído, mas a fé no processo é novamente imensamente importante. Tentarei retornar às partes da noite de Hubert ontem à noite melhoraram consideravelmente, isto é, sendo mais pacíficos. Mais uma vez, a sessão em si ajudará a promover a mente e o corpo. 9/8/84. Aqui palavras de Robert Butts. Acredito que se pode dizer que... vamos começar uma sessão, Robert Butts pergunta a Jane. Ela responde, acredito que pode-se dizer que sim. Digo que espero que eles continuem, que eu quero que ela... Diga que espero que eles continuem, que as sessões continuem, e que eu quero que ela ver ela em casa comigo. Sua mão esquerda incomodava muito, então eu fiz uma massagem para ela. Seus braços e mãos continuavam se movendo. Jane entrou em pânico novamente e então nós conversamos. Ela não tinha certeza da causa desse pânico. Achei que o medo de movimento dela estava envolvido, assim como coisas da família e antigos traumas familiares que ela tinha passado, e ela concordou. Meio chorando, ela começou mais movimentos com os braços e mãos. Esfreguei um pouco as pernas dela e obtive mais respostas, mas tentei não exagerar. Jane disse que queria tentar uma sessão. Sua voz estava um pouco angustiada e com muitas pausas, mas tudo bem. Os olhos fechavam-se com muita frequência. Então Jane começou a falar, ditando agora através de Seth. Os eventos são como os declaramos. De um país distante vieram essas proclamações. Hubert está compreendendo com alegria o milagre do movimento físico normal do corpo. Novamente, a sessão em si realmente reorganiza fisicamente, de modo que os conteúdos corporais e mentais estão repletos de mensagens e poções de cura calmantes. Hubert chegará em casa vivo com uma condição física muito melhor do que está agora. 11/8/84. Palavras de Robert Butts. Hoje peguei a pintura acrílica de Jane que ela chama de The Irises. É realmente uma das melhores pinturas dela. Ela gosta de vê-la. Algumas enfermeiras estavam lá quando eu desembrulhei o pacote. Eu disse a Jane que amanhã eu substituiria o meu retrato a óleo que estava lá no quarto e no quadro de avisos. Enquanto isso, eu mudei outras pinturas que eu trouxe ao longo das semanas e levei algumas coisas para baixo da parede. Jane estava muito inquieta quando cheguei, então rapidamente me conectei nas costas dela. Ainda assim, ela disse que teve uma noite muito boa na maior parte do tempo e um bom dia. Sem hidro. Ela se lembrou de se lembrar da sua confiança e de confiar em seu corpo, e isso ajudou. Ela comeu um almoço muito melhor do que o habitual, incluindo um pouco de comida sólida. Depois do almoço, massageei as duas pernas, como venho fazendo, e mais uma vez obtive boas reações. Braços, mãos e cabeça também se moveram. Jane pediu que eu lesse para ela algum material de Seth, então escolhi as últimas 9 sessões, começando com nossa nova resolução e intenção, que foi dada em 30 de julho, após a longa dispensa desde 4 de julho. São todas sessões curtas, mas agora as carregam todas as nossas esperanças para o futuro e até agora tem dado resultado. Também conversamos sobre planos para o futuro. Quando Jane disse que queria fazer uma sessão, sua voz ficou bastante instável e em transe, e tive que pedir a ela que repetisse algumas palavras. Iniciando o ditado. Agora, novamente, Hubert, Jane, poderá voltar para casa em condições muito melhores, capaz de finalmente sentar-se numa cadeira. A perna direita ficará muito mais móvel, de modo que a pessoa sentada fique melhor confortável. Será um dia após o outro. Nesse momento, uma enfermeira interrompe e entra no quarto para dar a medicação de Jane.
Jane pegou o remédio, que ela vem recebendo a cada 2 horas, ou até mais, e disse: existe essa possibilidade? Melhorar o suficiente para me sentar na varanda dos fundos lá de casa de novo? Ela perguntou meio chorando. Por que não? Eu respondi. Ela continuou a chorar com o rosto contorcido. Só a possibilidade de poder ir para casa e sentar na minha varanda novamente, eu quero acreditar nisso com todo o meu coração e alma. Tudo bem, eu disse, então vamos trabalhar para isso. 13 de agosto de 84. Jane não ligou ontem à noite. Rita e Patty estavam tendo problemas para conseguir que ela se mantivesse confortável de costas quando cheguei hoje. Eu a endireitei e ela se sentiu muito melhor. Ela não almoçou muito, no entanto. Jane disse que fez movimentos algumas vezes durante a noite e nesta manhã. Massageei suas pernas às 3h15, com bons resultados mais uma vez. Eu vejo os pés e os dedos dos pés respondendo e concentrei-me mais neles amanhã. Depois da massagem, que durou bastante tempo, ela ditou este poema. Seus pés ainda estavam se movendo. Olhos muitas vezes fechados, voz baixas, muitas pausas. Início do poema. Muito além, as pedras escondidas do mundo, onde toda a natureza, proclamações aumentam, aceleram uma doce mensagem, em que queridos segredos são desenrolados. Sementes de movimento doce, brilhante e misteriosos, falar e se mover as tomadas com uma nota repentina e desconhecida, cujo significado é para eu sozinha. Sua fonte é maior, sua mensagem é clara, embora fale sem palavras, sem as vogais e sílabas. Às 4h20, depois de conversarmos sobre vários assuntos como política, que Jane gosta, ela me disse para desligar a TV. Provavelmente não teria mais o que fazer. E então ela começa a falar por Seth. Quero apenas tranquilizar Hubert sobre minha presença, avisá-la que venho por meio desta reafirmar as declarações que fiz a respeito da sua sessão. E também, mais uma vez, para lhe dizer que, independentemente das palavras da sessão, novas nuances e movimentos são transportadas pela sessão em si. 16 de agosto de 84. Hubert não deveria ter medo ou vergonha dos sentimentos de pânico. Eles também devem ser expressos e, novamente, eles limpam o caminho para novas energias. O movimento adicional que você viu surge naturalmente conforme as estações o fazem e trará uma crescente sensação de facilidade. Agora, os sinais da compostura serão perceptíveis. Você foi novamente a sua ajuda mais valiosa. Leia a sessão de volta para ele. Podemos ou não retornar, mas minha presença, atenção e energia estão sempre com vocês. 23 de agosto de 84. Fizemos uma coisa surpreendentemente que nos fez sentir muito bem. Jane havia me contado que um assessor que cuidou dela esta manhã, um enfermeiro, e que está separada do marido e tem 3 filhos. Olhou um carro de segunda mão, uma máquina de lavar roupa ao meio-dia, mas não tinham condições de arcar com o custo de $130. Diga a ela que nós pagaremos por isso. Eu disse, algumas palavras nesse sentido. Talvez eu tenha dito, podemos conseguir para ela. Isso a pouparia de ir até a lavanderia para lavar a roupa, embora não previa a parte seca da tarefa. Jane imediatamente, com entusiasmo, concordou. Como se fosse um sinal, o enfermeiro entrou para esvaziar o quarto de Jane, a parte das necessidades, onde a Jane fazia as necessidades, e explicamos nossa ideia para ela. Previsivelmente, ela disse não a princípio, mas nós a convencemos. Ninguém nunca fez nada parecido por mim, disse a enfermeira. Explicamos em grandes detalhes que outros nos ajudaram muitas vezes. Foi decidido que eu daria a ela o dinheiro amanhã, em vez dela ou a loja enviarem a conta. Ela não conseguia acreditar. Ela beijou cada um de nós. Pedimos a ela que não contasse a ninguém, embora eu esperasse que ela conte a outra enfermeira, sua melhor amiga no hospital. Ela nos agradeceu novamente antes de sair do trabalho. Faz muito tempo que não vejo Jane tão entusiasmada em fazer qualquer coisa. Ela positivamente borbulhava de prazer, e eu soube imediatamente que tínhamos tomado a decisão certa.
Isso poderia ter efeitos terapêuticos muito benéficos na minha esposa, eu percebi. Ajudar outra pessoa dessa forma foi um avanço para nós. Muitas vezes me perguntei o que mais eu ou qualquer outra pessoa poderia fazer para ajudar Jane, e aqui uma possível solução estava diante de nós o tempo todo. Depois dos procedimentos de drenagem que os enfermeiros fizeram em Jane, ficamos sozinhos no quarto e ela começou com uma voz hesitante, quase estridente, com uma espécie de entrega cantada. Seus olhos ficaram semicerrados a maior parte do tempo. Início do ditado de 7. Doar dinheiro para ajudar alguém, a necessidade atual de outra pessoa, foi à sua maneira um golpe de gênio, independentemente de sua aparente simplicidade e infantilidade. Por causa da mistura de natureza simbólica e literal de Hubert, o gesto deu-lhe um sentimento excelente e definido de autoaprovação, de uma forma que ele não experimenta há algum tempo. Altamente valioso, isso é responsável pelo início do consumo de alimentos sólidos. Seu próprio comportamento foi impecavelmente correto ao concordar e também em sua visita bem cedo pela manhã. Não posso enfatizar demasiado esses pontos. Eu também sugiro fortemente que pequenas quantias sejam assim distribuídas a pessoas cujas necessidades são conhecidas para você ou Hubert. Os resultados podem ser pontos decisivos para a ação e movimento. Recomendo que tal atividade comece imediatamente. Claro, os livros ajudaram as pessoas de maneiras maiores, mas queremos inoculações rápidas, por assim dizer, deste tipo específico de autoaprovação. O corpo está mostrando ainda mais sinais de atividade e esse tipo de comportamento mencionado reforçará lindamente a nova facilidade de movimento. Sua própria aquiescência às recomendações financeiras também é altamente pertinente. 30 de agosto de 84. Desde que cheguei ontem, Jane estava deitada de lado. Ela parecia muito magra por comer muito pouco, como um feto envelhecido. Pensei em sua posição recolhida. Posso ter escolhido a morte, disse ela francamente. E você tem escolhido, eu respondia francamente. Não vai demorar muito agora, não vejo você mudando seus caminhos agora. É tarde demais. Não quero ouvir falar disso, disse Jane. Aumente o volume da TV. Essa pequena conversa resume muito bem nossas atitudes hoje em dia e a piora da condição física de Jane. Ela almoçou ontem um pequeno jantar. E hoje ela almoçou muito menos. Eu lembrei a ela que eu tinha que ir para o dentista às 4 horas da tarde. Isso imediatamente cumpriu suas ideias sobre o momento de fazer qualquer coisa, embora não sentisse nenhuma pressão. Ela me perguntou sobre o tempo com bastante frequência. Depois de um pequeno almoço, ela disse que ontem à noite teve um flash como algo que apareceu em sua mente de repente, que ela não iria morrer neste momento. Foi muito breve, mas muito claro. Eu sabia que ela tinha algo para me contar depois do almoço, mas não esperava isso. Não tive absolutamente nenhuma reação à notícia. Imediatamente lembrei minha total falta de reação quando nosso advogado me disse que o seguro e o negócio haviam sido resolvidos. Eu estava evidentemente tão entorpecido com doses repetidas de medo e preocupação e negatividade e a piora da situação de Jane diariamente que eu não consegui reagir. Eu não acreditei nem desacreditei. Eu estava com medo de ter esperança, talvez. De qualquer forma, Jane pareceu se sentir um pouco melhor com isso, então foi quando ela até falou sobre uma sessão esta tarde. Pedi que ela me ajudasse a preencher o menu, pois decidi que era inútil continuar colocando itens nele que ela nunca nem tocou. Então ela disse que suas pernas clamavam por exercícios de ação, então eu massageei a perna esquerda particularmente. Suas pernas e pés moviam-se muito bem. Jane ainda podia apressar as coisas quando queria, daí o início da sessão, porque eu estava saindo mais tarde. Deve ser mais negativo do que pensava depois de todo esse tempo, pois não acreditei quando ela disse que não iria morrer agora. Pois certamente parece que a vida dela está quase no fim. Quando ela diz hoje em dia que ela vai morrer, eu concordo com ela. A voz de Jane por 7 não era forte e tive dificuldade em entender algumas palavras que saíam meio trêmulas. Os olhos continuaram semicerrados. Início do ditado. Vamos pular aqui as preliminares. O sentimento de Hubert é verdadeiro. Ele ainda não está pronto para morrer. Ele não irá morrer ainda.
Há uma diferença entre sentir-se de uma certa maneira e saber saber que o sentimento é verdadeiro. Isto é verdade que você sente, talvez, que A é B, mas você pode estar completamente errado em sua interpretação, porque você sente que, digamos, A e B são um. Isso não os torna assim. É claro que muitas das dificuldades são causadas pelo ambiente e quanto mais cedo ele puder voltar para casa, melhor, independentemente do quão presunçoso isso possa parecer. Ele deve recuperar a determinação de retornar e você também deve fazer todos os esforços para fazer o mesmo. Seus sentimentos de que o caso é desesperador não significa que o caso seja desesperador, e isso deve ser tão claramente compreendido quanto possível. Mover a imaginação nessa direção é muito importante. Isto é realmente possível para vocês dois fazerem isso, aquele movimento vital de criatividade e movimento imaginativo. Novamente, a sessão por si só realmente ajudará a restaurar alguns níveis de tranquilidade. Novamente, é vital que Hubert expresse seus sentimentos de pânico, liberando-os assim para fora. Essa liberação também alivia os músculos e reorganiza suas estruturas, como juntar cristais em uma nova forma. Em um súbito movimento, Jane conseguiu mexer os braços como não fazia muito tempo. Então ela finaliza a sessão e conversa com Robert Buds. Ah, Bob, isso é tudo, disse ela, meio chorando. Eu gostaria de poder gritar. Eu disse a ela para fazer isso. Conversamos um pouco. Jane parecia mais preocupada sobre quando eu partiria para o dentista do que qualquer outra coisa. Seu mundo havia se tornado tão restrito. Quando ela finalmente me perguntou o que eu achava da sessão, tive dificuldade de expressar qualquer esperança, versus aqueles sentimentos negativos dos quais tenho consciência há tanto tempo. Eu disse coisas como: esta manhã, enquanto trabalhava no capítulo 9 para Dreams, tive que reler algumas sessões, e elas são perfeitas. Elas detalham exatamente o que estava errado e se enquadram hoje como uma luva. Então eu disse: veja apenas onde estamos agora, uma situação muito pior. O que aconteceu aos 4 anos? Finalmente expressei alguma raiva quando se aproximou a hora de partir. Acusei Jane de não se importar com as tempestades emocionais pelas quais estava passando. Isso aconteceu quando tentei deixar seus braços confortáveis e a encontrei mantendo-se tão rígida quanto poderia ser. Afinal, ela deveria saber e aprender isso. Isso me afetou. Fiquei impressionado com tal comportamento. Mas eu me importo, protestou Jane. Eu me importo muito, já pensei até em morrer para deixar você ir livre. Acredite em mim, eu disse. Tive essa ideia, estaria mentindo se dissesse que não tinha. Devo acrescentar que não quis dizer que desejava que ela morresse para que eu estivesse livre. Quero ela viva comigo, em casa, trabalhando e cantando. Eu pensei sobre isso na cadeira do dentista. Esqueci de contar a ela quando voltei na hora do jantar, mas será amanhã. Jane me ligou no momento em que eu estava datilografando esta sessão. Epílogo. Então, aí está. O último livro. Será o fim do material de 7? Agora que minhas emoções se acalmaram um pouco depois, revisando o caminho para a saúde, posso lidar com essa questão em pelo menos um pouquinho. Durante os últimos dias no hospital, Jane simplesmente parou de comer, e eu sabia que a transição dela para outra realidade estava próxima. Estava com ela quando ela morreu, enquanto dormia naquela hora da manhã em setembro de 84. Como sempre, Seth fez a sua parte, e mais ainda, como o recorde nas sessões de O Caminho para a Saúde. No entanto, ele também concordou com a morte de Jane, quando ela tomou a decisão de ir. Não havia protestos da sua parte, sem recriminações sobre sua voz se acalmar para sempre, por exemplo. Nem senti qualquer tipo de rebelião, apenas um estado de aceitação entorpecida. Embora eu dissesse a mim mesmo que sabia que Jane ainda vivia, não estava acostumado em estar na presença de sua morte física. Fiz dois desenhos com canetas esferográficas da minha esposa deitada de lado com seus lindos olhos ainda abertos. Eles eram azuis salpicados de avelã e eram tão claros e pacíficos como os de uma criança. Tive a vaga ideia de que usaria os desenhos como referências para retratos que eu pintaria dela. Eles seriam únicos, pensei. Jane foi uma católica devota em sua juventude.
Desde que ela havia morrido em um hospital católico, chamei então um padre para falar ao seu lado. Tentei, mas não consegui chorar enquanto ele falava. Amoroso e misericordioso Deus, nós confiamos nossa irmã a você. Você amou muito nesta vida. O padre prometeu me enviar uma cópia do seu discurso. Nos dias que se seguiram, assisti à cremação que Jane havia decidido há muito tempo. Cuidava de assuntos jurídicos, pagava contas, falava brevemente com alguns amigos. Nosso túmulo não está em Elmira. Mais tarde, quando eu fiquei sozinho, minhas lágrimas começaram a cair. Eu chorei todos os dias por mais de 1 ano. No entanto, no dia seguinte à morte da minha esposa, voltei ao trabalho, terminando o volume 2 de Sonhos, Evolução e o Cumprimento de Valores. O que mais eu deveria fazer? E à medida que Jane sobrevive, o mesmo acontece com o seu trabalho. Embora se possa dizer que sua vida acabou nesta realidade, seu trabalho não. Muitos escreveram que seus livros são novos cada vez que são lidos, que eles são que encontram neles constantemente materiais novos. Isso acontece comigo também. Cada vez que eu leio, algo novo surge em minha mente. Isso também acontece com as fitas de áudio da aula de ESP de Jane, já que ela fala por Seth, ou como ela mesma em intercâmbio com os alunos, ou como quando ela fala e canta em sua língua de transe Sumari. Que maravilhosos sinais de sobrevivência todas essas coisas são. No entanto, pode haver ainda mais a surgir do grande volume do trabalho de Jane. Os 15 fichários contendo seus poemas, todos bem digitados, por exemplo, seus ensaios e diários, outros blocos de material não publicados de Seth, um dos quais mencionei na introdução, uma autobiografia inacabada que talvez eu pudesse colocar em um formato publicável. Da mesma forma, passagens de uma outra obra não acabada do Over Soul 7, livro de pinturas, com comentários, vários dos primeiros romances que eu ainda acredito no mérito de suas publicações. O suficiente para fazer algo pelo resto da minha vida. Certamente, talvez para que outros continuem depois que me juntar à minha esposa. Ao longo dos anos, o trabalho de Jane e o meu levou-nos a receber muitos milhares de cartas, não só deste país, mas do exterior também. Ainda recebo cartas com gratidão quase todos os dias e ainda luto para responder a cada uma de alguma forma. Sem as respostas de outros, Jane e eu costumávamos dizer onde estaríamos, exceto em algumas missivas que podem ter nos escapado logo no início. Quando Jane publicou The Set Material em 1970, estávamos bastante desesperados para o impacto que seu trabalho teria. Caixas e caixas de carta estão agora na biblioteca da Universidade de Yale, onde sua privacidade é protegida. Tenho muitos mais para enviar agora. Eu amo cada carta que já recebemos, mesmo aquelas que não são tão legais. Na minha opinião, amizades com aqueles que nunca conheceremos fisicamente são coisas raras de se conhecer e ter de experiência. Frequentemente, esses amigos se doavam de maneiras que não poderiam se igualar. Além disso, cópias de todas as sessões de Seth, regulares, privadas e para as aulas de ESP, estão na coleção dos nossos artigos em Yale. Muito do material do Seth também está lá. Passei vários anos montando. Praticamente tudo isso é aberto ao público, gratuitamente, com apenas algumas restrições, que elas não podem ser copiadas para uso comercial. Às vezes, minha permissão é necessária. Estou orgulhoso de ter ajudado Jane e Seth a fazerem suas contribuições em nosso sistema complexo e muito criativo de coisas nesta realidade. Agradeço-lhes, assim como agradeço a cada um de vocês, queridos leitores, por suas contribuições passadas, presentes e futuras. Cada um de nós faz parte do grande mistério do tudo que é. Então, que exploramos juntos, mas cada um à sua maneira. Como Seth disse na sessão de 31 de julho de 84, no Caminho para a Saúde, as sessões, como a própria vida, foram e são uma dádiva, elevando-se da imensa e interminável criatividade da existência. Gosto de terminar este epílogo com esta nota. Robert Butts, Elmira, Nova York, setembro de 1997. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.